A partir do verso 1 Pedro capítulo 2, verso 1, diz assim: portanto, livrando-vos de toda maldade ou malignidade, e de todo engano ou dolo, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência ou de maldade. Desejai o puro leite espiritual, como criança recém-nascida, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. Verso 4: mas chegando-vos a Ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de seres sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Portanto, aquele que não crê tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isto também foram destinados. Porém, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora recebeste a misericórdia. Glória a Deus, irmão. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos, Senhor. Fala conosco neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se assente. Glória a Deus. Portanto, livrando-vos. Pedro começa encerrando o discurso do primeiro capítulo. E a primeira característica que ele dá aqui nesse versículo, para que nós saiamos da condição de mundo, de trevas, para a luz, da condição de fracassado, de derrotado, de maldoso, de malicioso, para se tornar alguém espiritual, curado e sarado. A primeira característica que ele dá é se livrar, é livrar-se, é abrir mão de toda malignidade, de toda maldade, de tudo aquilo. A Bíblia diz que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele é uma barreira, ele é um empecilho, é um impedimento. Quando alguém peca, não é que isso vai ferir Deus. Quando nós pecamos, os pecados eles vão nos ferir. Por isso que Deus não quer que a gente peque, porque só quem fica mal somos nós. E isso vai nos distanciando de Deus, isso vai nos afastando. E a lei, ela justamente operava dessa maneira. Quando alguém pecava, Frank, automaticamente essa pessoa ela se afastava de Deus. Porque ela dizia assim: eu não sou merecedor, eu não mereço, eu sou mau, eu sou pecador, eu sou miserável,
desgraçado. Então, automaticamente, ela mesma se condenava, ela se julgava, e ela colocava uma barreira, ela se afastava de Deus. Então, ela tinha que fazer um sacrifício, e através daquele sacrifício, ela tentava se aproximar mais de Deus. Mas a Bíblia diz que a lei, ela veio para apontar, para julgar e para expor o pecado. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para tirar. Glória a Deus. Por isso que ele diz: antes vocês não tinham misericórdia, porque a lei era olho por olho, Dente por dente por dente. dente. Mas hoje na graça, qual é a minha atitude de quando eu transgrido a palavra, quando eu faço algo que desagrada a Deus? Automaticamente eu preciso correr para Jesus. Automaticamente eu preciso me lançar nos pés dele. Antigamente nós nos afastávamos e ia para o mundão. E hoje Jesus está dizendo: eu tenho misericórdia para você, eu tenho compaixão, eu tenho perdão, eu já paguei esse pecado, eu já paguei essa dívida, eu já paguei o alto preço, e nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Então eu preciso correr para Jesus, Senhor. Eu não posso voltar para trás, eu não posso recuar. Por isso, quando eu cair, eu tenho que me levantar. Amém. Quando eu tropeçar, irmão, não é para eu ficar lá, é para eu me levantar. Senhor, a tua graça é o suficiente na minha fraqueza. Amém. Que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós somos falhos, que nós vamos falhar. Mas nós precisamos ser santos. E o que é ser santo? É se separar, é se livrar, é se afastar, é se abster, como ele diz. Portanto, livrando-vos de toda malignidade. Se você sabe que vai causar maldade, se você sabe que aquilo ali vai ferir a santidade de Deus em você, então não vai para lá. Então não se aproxima, mas deixa o engano, a hipocrisia, a inveja, toda a maledicência, tudo aquilo que vai causar separação entre você e Deus. Se afaste disso, porque antes de vir a queda vem o livramento, vem o escape. Deus envia uma válvula de escape para que a gente não caia, para que não tropece, para que não caia e para que não transgrida. Sempre haverá uma válvula de escape. Você sabia disso? Amém. Que Deus sempre ele dá o escape antes de nós cometermos alguma coisa errada. Hã? Você sabia disso? Que é para justamente você não tropeçar. Quando a mulher lá de Potifar foi atrás de José, o que aconteceu? Quando ela pega, agarra José, José consegue sair dali e ele corre. Ele foge. Por que ele fugiu? Qual era a válvula de escape? A porta estava aberta. Então quando ele entra no quarto, que a mulher de Potifar segura ele, agarra ele, rasga a roupa dele, ele vê o quê? A porta aberta. Sabia disso? Porque se a porta não tivesse aberta, o que tinha acontecido? Ele tinha caído. Vocês entenderam isso? Que a válvula de escape. Então a porta estava aberta. O que José fez? Opa, eu preciso fugir. Eu preciso sair daqui agora. Eu preciso abandonar esse lugar. E ele, corre. Então ele vai embora, ele foge daquilo ali, ele não caiu, foi acusado, mas a consciência dele estava tranquila. Deus estava com ele. Então Deus sempre vai dar uma válvula de escape. Então eu preciso me livrar de toda malignidade, maldade, hipocrisia, inveja, maledicência, tudo aquilo que vai me fazer separação entre eu e o nosso Deus, tudo aquilo que vai causar barreira. Eu preciso lançar fora, eu preciso derrubar essa barreira, esse gigante, derrubar essas muralhas que tentam se levantar. E automaticamente, quando eu luto contra isso, porque a Bíblia diz em Gálatas que há uma luta entre o Espírito e a carne. Se você está próximo de Deus, se você tem comunhão com o Espírito Santo, se você ora, jejua, lê a palavra, se você está em sintonia com Deus, é lógico que você vai estar mais forte, é lógico que você vai estar mais preparado, é lógico que você vai estar mais resistente às paixões. Mas se você está afastado, se você está distante, se você está caminhando de largo, se você está separado, é lógico que a carne vai estar mais forte,
fortalecer, a carne está mais preparada, porque há uma briga entre o espírito e a carne. E nós precisamos ser seres espirituais, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. E no verso 2, ele fala justamente isso: eu preciso desejar isso. Isso é uma decisão. Eu decido querer ser diferente, eu decido ser espiritual, eu decido me manter puro, eu decido caminhar em santidade, Frank. Eu posso trabalhar na roda dos esclarecedores, mas a decisão de me contaminar é minha. Eu posso morar num bairro que é dominado por facções, dominado pelo tráfico, dominado por prostituição, mas é uma decisão minha de ser influenciado e dominado por esses espíritos que habitam ali. Então é uma decisão. Eu preciso decidir, eu preciso desejar o puro leite espiritual, que é estar em comunhão com Deus, que é estar próximo de Deus, que é ter comunhão com Ele, que é ter sintonia com Ele. É desejar isso de manhã, de tarde, de noite. Ninguém obriga ninguém a orar, irmão. Ninguém obriga ninguém a fazer jejum. Eu posso falar aqui, o Esaú pode falar, os missionários, todo mundo. Eu posso dizer que nós vamos passar 60 dias de oração e de jejum. Quem quiser e pode dizer assim: pastor, eu não quero, não vai fazer, porque isso é decisão. É eu que decido acordar de madrugada e dobrar o meu joelho e orar. Não é a tua esposa, não é o pastor, não é ninguém, porque isso é uma decisão nossa. Isso é uma necessidade do meu espírito. Não, eu quero, eu necessito, eu desejo, eu anseio por isso. Eu não faço isso porque eu quero aparecer, eu não faço isso porque eu quero agradar alguém. Eu faço isso porque eu tenho a necessidade de buscar a Deus, de estar próximo de Deus, de estar em sintonia com Deus, de estar em comunhão com Ele, de me envolver com Ele, de ouvir a voz dEle, de ter sensibilidade dEle, de ter relacionamento com Ele. Então isso é decisão, é decidir: eu quero, eu preciso. Todos os dias eu preciso estar próximo de Deus, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso ter a sensibilidade dEle, eu preciso me achegar a Ele. E como que eu me achego a Deus? Através da palavra, através da oração, através da comunhão, através do relacionamento. Eu vou me achegando a Ele. Ele diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Quando eu me aproximo dEle, automaticamente Ele se aproxima de mim. Isso é relacionamento. É que nem família, irmão. Se os pais não têm relacionamento com o filho, basta ele começar a gerar isso. Quando o filho começa a se aproximar do pai, começa a perguntar: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? Pai, isso. Pai, me ajuda nisso. Pai, eu quero fazer tarefa. Pai, eu preciso disso. Isso vai gerando um relacionamento, uma comunhão. Isso vai gerando amor. Isso vai gerando afinidade. Isso vai gerando intimidade. Então a mesma coisa como nós precisamos fazer com Deus, nós precisamos fazer em casa. Nós precisamos fazer com os nossos filhos. Nós precisamos brincar, nós precisamos se relacionar com Ele, nós precisamos sentar, nós precisamos conversar. Tem famílias, eu já presenciei isso, que às vezes a criança vem perguntando alguma coisa e o pai e a mãe já vai brigando, já vai xingando, já vai afastando, já vai dizendo: vai para lá, eu estou ocupado, eu não posso. Você não entende que ela está querendo se relacionar com você. Você não entende que ela está querendo ouvir a tua voz, ouvir a tua instrução. E aproveita esse tempo para ensinar, para inculcar nela, para educar na cabeça dela, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais o paizinho e a mãezinha, mas ela vai lembrar daquilo que você falou, daquilo que a avó, que o tio falava, ela vai lembrar. Esses dias, a Patrícia disse para a Clarice assim, que ela tem um negócio com a Larissa, aí ela diz assim: olha, lá vem um bicho, lá vem um bicho. Aí a Patrícia disse assim: fala para ela que aqui não tem bicho, que aqui tem Jesus. Aí toda vez que a Larissa fala: olha o bicho, ela diz: isso, aqui não tem bicho, aqui tem Jesus. Glória a Deus. Aí ela chega comigo e diz: papai, aqui não tem bicho, aqui tem Jesus. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Então nós temos que gerar esse relacionamento dentro de casa. Começa na família. Se eu não me relaciono com a família, Cristian, eu não vou me relacionar com Deus. Se eu não consigo me relacionar em casa, eu não vou me relacionar com Deus.
4 ele diz: achegando-vos a ele. Eu preciso me achegar, eu preciso tomar essa decisão, essa atitude. Eu vou até ele, eu vou me aproximar, eu vou me achegar a ele. A quem? A pedra viva. A pedra viva que foi rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Todos os que receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, quando eu me aproximo, quando eu reconheço que Ele é a pedra viva, que Ele é a pedra eficaz, que Ele é a pedra preciosa que foi colocada em Sião. Sião é a abreviação de Jerusalém. Então Ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra é Jesus, irmãos. Essa pedra é Cristo, essa pedra é o próprio Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal, Ele é a pedra preciosa. Isso desde o Gênesis ele vinha acompanhando. A Bíblia diz que quando o povo andava pelo deserto, a pedra acompanhava o povo durante o deserto. Aquela pedra era a própria rocha. Quando o povo sente sede, Moisés vai lá e bate na rocha. Aquela rocha simbolizava Jesus, aquela rocha era o próprio Jesus. Então essa pedra angular, essa rocha, essa pedra principal, ele vinha acompanhando toda a trajetória da humanidade, toda a trajetória dos profetas, dos reis, toda a trajetória dos juízes. E ele vem trazendo, ele vem incutindo restauração, justificação. Mas houve um tempo em que ele foi rejeitado, houve um tempo em que ele foi desprezado, mas todos aqueles que o receberam, todos aqueles que o aceitaram, tiveram esse privilégio. E nós vivemos no melhor tempo do cristianismo, que é o tempo da graça, que é o tempo da justificação, que é o tempo da redenção, que é o tempo do perdão, da misericórdia, do favor de Deus, irmãos. E nós precisamos nos alegrar, porque nós não somos mais pedras mortas. Amém. Quando nós estávamos na lei, debaixo da lei do jugo, nós éramos pedras mortas. E as pedras mortas eram pedras que não tinham utilidade, que não serviam para nada, que eram pedras que eram colocadas fardos e jugos e cangas em cima. Então era uma pedra que não tinha mais utilidade. E quando Jesus ele veio estabelecer o seu reino, o seu governo, quando Jesus veio para o seu, ele veio justamente liberar vida. Por isso que ele vai dizer em João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Ele é a própria vida, Ele é o pão da vida, Ele é o pastor das ovelhas, Ele é o bispo das almas, Ele é o filho do homem, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Amém. Então Ele é a fonte de vida. Ele veio justamente trazer vida àquele que estava morto, aquele que estava separado, aquele que estava condenado, aquele que estava destinado ao inferno. Ele veio justamente da vida restaurar, libertar e transformar essa pedra que era morta, essa pedra que não tinha utilidade, porque era isso que simbolizava essa pedra viva, Fred. A pedra viva, na época ali em Jerusalém, era muito utilizada pelos construtores. Então eles iam para os determinados locais, para as pedreiras, e eles escolhiam aqueles blocos de pedra, e aí eles lapidavam, cortavam aquelas pedras, e eles diziam: isso aqui é uma pedra viva. E pedra viva simboliza uma pedra que tem eficácia, uma pedra que serve para alguma coisa, uma pedra que tem utilidade, uma pedra que serve para construir, uma pedra que serve para edificar, uma pedra que tem utilidade para fazer alguma coisa. Amém. Então ele é a pedra principal, a pedra angular, e nós temos que nos achegar a ele como pedras vivas, porque quando nós recebemos o direito da vida, quando nós recebemos vida na cruz, quando nós fomos justificados na cruz, nós passamos, da condição de pedra morta a uma pedra viva. Nós saímos da condição de uma pedra morta
para uma pedra viva. Antes eu não tinha utilidade, pastor. Agora eu tenho. Antes nós não valíamos nada, agora nós valemos. Antes nós éramos condenados, acusados. Antes nós vivíamos debaixo da maldição. Hoje nós vivemos da graça. Hoje nós vivemos a libertação, a restauração. Antes nós não tínhamos nome. Hoje Ele foi lá e transformou e nos justificou. Ele derramou o seu sangue. Ele nos limpou. Ele pagou toda a dívida que havia contra nós. Então eu não sou mais uma pedra morta. Uma pedra que era pisada, uma pedra que não tinha utilidade, uma pedra que não servia para nada. E o construtor, ele olhava aquela pedra e ele tinha o poder de condenar ou de aprovar. Então ele olhava para aquela pedra e dizia: isso é uma pedra viva. Ele olhava para outra pedra e dizia: essa pedra não presta, não serve. Essa pedra não tem utilidade. Então, quando nós vivíamos na lei, nós éramos considerados como uma pedra morta, que não tinha utilidade, que não servia, que só tinha obrigação, que tinha que fazer e sempre estava devendo. Era uma pedra que não tinha utilidade, era uma pedra que não servia para nada. Mas quando nós encontramos Jesus, nós passamos a ter o direito de sermos uma pedra viva. Glória Por isso a Deus. Ele diz: eu vos dei vida, e vida em abundância. Então hoje nós temos utilidade no reino de Deus. Hoje nós somos uma pedra viva, uma pedra eficaz, uma pedra aceitável. Hoje nós precisamos nos aliançar e nos firmar e nos edificar sobre a pedra angular que é Jesus. E eu preciso me enraizar nele e deixar com que ele faça o seu querer e a sua vontade. Eu preciso deixar ele crescer, eu preciso deixar ele se aprofundar, eu preciso quebrar as minhas resistências e deixar ele me construir do jeito que ele quer. Amém. Porque quando o construtor pegava aquela pedra franca e bruta, ela tinha vida, era uma pedra viva, mas ele precisava lapidar, ele precisava lascar aquela pedra. Para quê? Para tirar algumas pontas. Então ele levava para a oficina aquela pedra, e aí ele ia trabalhar aquela pedra. É por isso que muitas das vezes, Cristo, nós sentimos, quando passamos por lutas, por dificuldades, por provações, e a gente não entende o que está acontecendo. Não é que você foi reprovado por Deus, não é que você não é amado por Deus, não é que você não tem utilidade por Deus, mas é porque tem uns que estão no processo de lapidação, aonde ele está quebrando, lapidando, tirando algumas frechas, aonde ele está ajustando aquela pedra. Ela é viva, ela tem utilidade, ela serve para alguma coisa, mas ela precisa ainda tirar algumas pontas. É tipo a madeira de acácia, para ela se encaixar em uma na outra, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser passada no formão, aquela peça. Então o artesão passa bastante formão até ela se adaptar, porque ela tem os dons, ela tem os traços, ela tem umas partes que é muito difícil de se lapidar. Então ela sofre bastante para ela encaixar uma na outra. É a mesma coisa da pedra viva, irmão. Para se construir um muro, a pedra precisa ser batida, ela precisa ser talhada, ela precisa ser lapidada. E esse é o processo de Deus, esse é o tempo de Deus. E às vezes a gente não entende o porquê que está passando por isso, o porquê que às vezes dói, porquê que às vezes a gente chora, porquê que às vezes a gente se lamenta, porquê que às vezes parece que o mundo está desabando. Porque nós estamos no processo de Deus, irmão. Não é que não tem utilidade, Fabio. Aí o diabo, nessa hora, só vai dizer: para. É a hora que o diabo vai dizer: você é uma pedra morta, você não tem utilidade, você não serve, você não presta. É a hora que ele vai vir, porque é a hora que nós estamos vulneráveis, é a hora que nós estamos, Dona Maria, sensíveis, que qualquer coisa faz a gente chorar. Então é nessa hora que ele vai vir, pastor, e ele vai dizer assim: para, abandone isso aí, desiste. Para que isso? Para que esse sofrimento todo? Você é uma pedra morta,
Você é uma pedra que não tem utilidade. Você não serve para nada. Aí o Espírito está dizendo: você serve. Você é uma pedra viva. Você tem utilidade no reino. Você serve para alguma coisa. Eu te escolhi porque eu vi em você características que outras pedras não tinham. Eu te escolhi porque você precisa ser lapidado, ser restaurado, ser quebrado do lado, ser amassado, ser passar pelo processo. E entenda que isso é um processo, meu irmão, que daqui a pouco vai passar, que daqui a pouco vai chegar ao fim, que daqui a pouco essa pedra vai estar o quê, irmão? Preparada, ajustada, pronto para ser alinhada à pedra angular. Se nós queremos nos alinhar a Jesus, se nós queremos nos ajustar a Ele, nós precisamos estar aptos, nós precisamos ser aprovados, nós precisamos estar preparados, porque Ele é a pedra principal. A pedra angular é a pedra principal, é a pedra de sustentação, é a pedra que os construtores colocavam entre uma parede e outra, e ali ele começava o processo de construção. Então, quando você olha para o muro, você vê ali, hoje se constrói com tijolos, não constrói mais com pedra, é muito difícil. Mas você vê o formato, você vê ali que não há diferença. E qual é o processo da pedra viva? É justamente nos fazer parecer com Jesus. Glória a Deus. Então, quando nós somos ajustados, moldados, quebrados, lapidados, é para que eu e você, para que o nosso caráter, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes se pareçam cada vez mais com Jesus. Amém. Então esse processo é para nos trazer mais para perto, ao ponto de as pessoas olharem e dizerem: parece com Ele. Glória a Deus. Amém? Amém. Parece com Ele. Lembra quando os discípulos, quando pegaram Jesus para crucificar Jesus, e os discípulos estavam espalhados, e as pessoas olhavam e diziam: é discípulo dele, porque se parece com Ele, fala igual a Ele, anda igual a Ele, come igual a Ele, se veste igual a Ele. Então esse é o processo que Jesus nos submete de lapidação, esse período onde Ele nos leva para a oficina, para o artesão, para trabalhar, para ajustar, para quê? Para que nós venhamos parecer com Ele cada vez mais, nos ajustar. E aí a outra característica dessa pedra viva, quando essa pedra é colocada, quando essa pedra é edificada, quando essa pedra ela é ajustada uma na outra, não há diferença nenhuma, irmão. Uma pedra não é melhor do que a outra. A pedra que está em cima não é melhor do que a que está embaixo. A pedra que está embaixo não é melhor do que a que está em cima. Porque quem está em cima sabe que ele está lá porque alguém sustentou ele lá embaixo. E quem está aqui embaixo sabe que ele é o suporte de quem está lá em cima. Isso é humildade. Ele conhece o lugar dele no reino de Deus. Ele não se preocupa. Ele não almeja, ele não quer derrubar ninguém, ele não quer ser melhor que ninguém. Por isso que Jesus vai dizer: quem quer ser exaltado tem que se humilhar. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem quer estar lá em cima tem que começar aqui embaixo. Isso é a pedra sendo lapidada. E quando eu entendo no reino de Deus, eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém. Eu entendo que eu não sou mais importante do que ninguém. Eu entendo que a minha unção não é melhor do que a de ninguém, irmão. Glória a Deus. Porque o mesmo Espírito que opera aqui é o mesmo Espírito que opera aí. Amém. A mesma unção que vem sobre mim vem sobre você, irmão. Glória a Deus. Isso, nós somos pedras que estamos sendo edificadas por Deus, lapidadas por Deus, transformadas. Para quê? Para Ele deixar conforme Ele quer, para Ele deixar conforme o seu desejo. E quando eu entendo esse processo, quando eu coloco a minha confiança nele, olha o que ele diz: aquele que deposita a sua confiança, no verso 6, no Senhor, na pedra angular, na pedra preciosa, na pedra escolhida, quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós jamais seremos envergonhados. Vou dizer de novo: quando você coloca a sua confiança no Senhor,
quando você deposita a sua confiança em Jesus, você jamais será envergonhado. Amém. Glória a É o que Deus. diz a palavra. Você jamais será envergonhado. Você jamais será humilhado. Amém. Você jamais será Glória a envergonhado, Deus. irmão. É o que diz a palavra. Portanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião, em Jerusalém, uma pedra angular, Jesus, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Pedro deixa claro que a pedra angular, ela determina todo o projeto. Tudo que você precisa fazer precisa estar edificado sobre Cristo. Tudo que você for fazer, você precisa estar edificado sobre Cristo, porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra preciosa. Ele precisa da base, da sustentação. Assim sendo, para vós os que creem, ela é preciosa, mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular. Por isso que João vai dizer: ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos que receberam deu-lhes o poder. E nós que recebemos essa pedra, os gentios, nós que recebemos a pedra principal, a pedra angular. Aí ele diz no verso 9: vós, porém, os que receberam, os que o aceitaram, os que reconheceram e se aliançaram ao reino de Deus. Verso 9: porém vós sois a geração eleita. Geração eleita. Eu sempre digo, nós vivemos na melhor parte do cristianismo. Nós vivemos no melhor período do cristianismo. Por quê? Porque nós somos a geração eleita. Glória a Deus. Nós somos o sacerdócio real. Amém. Nação santa. Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós não vivemos mais debaixo do pecado. Hoje nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos alguém que nos ama, nós temos alguém que cuida de nós, porque nós somos exclusivos dele. Glória a Deus. Você deveria falar isso para todas as vezes que o diabo vem te confrontar e vem te amedrontar. Você precisa dizer: olha, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você não tem autoridade para tocar na minha vida, você não tem legalidade para tocar na minha vida, porque eu sou dele, eu pertenço a ele. Amém. Ele me escolheu, ele me comprou com seu sangue. Eu sou exclusivo de Deus. Eu sou povo dele, eu faço parte do sacerdócio real, da nação santa de Deus, cujo propósito que eu estou aqui nessa terra, Satanás, é para proclamar as grandezas daquele que me tirou lá do jugo das trevas, da escravidão, do pecado, da lama, e me trouxe para o reino da sua glória. Então eu estou aqui como embaixador do reino de Deus, para proclamar as maravilhas da sua luz, para proclamar as grandezas, para proclamar o evangelho da salvação, para proclamar a liberdade aos cativos, para proclamar a vista ao cego, cura dos enfermos, para ressuscitar os mortos. Glória a Deus. Essa é a nossa missão como igreja, a proclamar as grandezas, porque antes nós não éramos irmãos, como ele dá continuidade. Agora nós somos povo de Deus. Antes nós não tínhamos nome, antes nós estávamos condenados ao pecado, condenados à morte, destituídos, separados de Deus. Nós não éramos nada, mas ele foi lá e nos comprou com a sua misericórdia e a sua graça, e nos arrebanhou, nos arrematou, comprou de porteira fechada, comprou com tudo, irmão. Com pecado, com raiva, com ira, com ódio. Vem do jeito que você está, que eu vou te limpar, que eu vou te lavar, que eu vou te levar para a lavanderia, eu vou te justificar. Sabe, quando alguém vai comprar hoje alguma coisa, a gente olha: como é que está, Isão? Ah, mas está bom o carro. Ah, não gostei desse batido, desse arranhado, dá um desconto. Não é assim que a gente faz.
Vai comprar uma carne, essa carne está meio escura, está meio gordurosa, dá para fazer mais barato. Se a gente vai comprar uma casa, a gente olha os defeitos primeiro para pedir desconto. Ah, mas tem que pintar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí quando Jesus foi lá, e aí foi nos comprar, irmão, e eu creio que Satanás disse assim: vai comprar o pastor Renato. Ele é cheio de falha, ele tem defeitos, ele é isso, ele é aquilo outro. Porque a missão de Satanás é apontar os nossos defeitos, é apontar as nossas falhas. E aí Jesus disse assim: eu compro do jeito que ele está. Amém. Eu quero com as falhas, com os defeitos, com os pecados, com tudo que ele tem de ruim, não tem problema. Eu pago alto preço, eu pago o valor que é devido, eu pago, porque uma alma, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Então eu pago, não tem problema. Ah, mas ele está sujo, está na lama, está no fundo do poço, mas não tem problema. Lá em Apocalipse diz: bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito de comer da árvore da vida. Então ele vai lá, nos pega todo sujo, nos leva para a sua lavanderia e nos lava, nos limpa, nos justifica, nos restaura, nos levanta, nos tira do fundo do poço, firma os nossos pés sobre a rocha, nos dá um nome, nos honra, nos levanta. Para quê? Para proclamar as grandezas de Deus, para proclamar que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Amém. Portanto, irmão, levante sua cabeça. Glória a Deus. Não baixe mais a sua cabeça. Não dê trela para o diabo. Não dê ibope para o diabo. Não se preocupe com o que ele acha. Deixe ele achar. Por quê? Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém. Só o Franco entendeu. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém. Satanás é o teu dono. Satanás é o teu dono. Tu não pode mandar aqui na minha casa, porque quem manda aqui é o quem manda em mim. Se ele manda em mim, ele manda na casa. Então tu não tem direito de operar aqui. Tu não tem direito de liberar doença, de liberar perturbação, ansiedade, síndrome do pânico. Pode sair daqui, porque essa casa tem dono. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Eu sou geração eleita. Eu tenho um sacerdote, porque Ele me levantou. Eu faço parte da nação santa de Deus. E eu sou uma pedra viva. Eu tenho utilidade no reino. Ele me restaurou. Ele me edificou. Ele me transformou. Ele me libertou. Glória a Deus. Eu tenho utilidade no reino. Amém. Nunca mais diga que você não presta. Nunca mais diga que você não serve. Nunca mais não diga que você não tem utilidade. Porque se Jesus foi lá e Ele te lapidou e Ele te resgatou, você era uma pedra morta, e Ele te trouxe para a oficina, e Ele te restaurou, Ele te levantou, Ele te capacitou, e Ele te tornou uma pedra viva. Então saia daqui decretando isso: eu sou uma pedra viva. Glória eu a tenho Deus. utilidade. Amém. Eu sirvo porque Ele acredita, porque Ele confia em mim. Se alguém não acredita em você, o problema é dele. Se alguém não aposta, se alguém não dá crédito, o problema é dele. Se ele não te valoriza, glória a Deus, alguém vai te valorizar. Jesus te valorizou. Jesus te tornou uma pedra viva. Se você está num lugar que você não é bem-vindo, saia de lá, porque Deus vai preparar um outro lugar para você. Glória a Deus. Se você está num lugar que você não é valorizado como deveria ser, vai para outro lugar, porque alguém vai te valorizar como você deveria ser. Por quê? Porque você é uma pedra viva. Entenda que nós fomos justificados. Entenda que nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E a função do diabo é justamente falar o contrário. É dizer que nós não prestamos, que nós não merecemos, que nós não temos o direito. Mas Jesus disse: vocês merecem, vocês têm direito. E a palavra diz que tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, e é nossa herança, é direito nosso. Diga para o seu irmão: é seu direito, é sua herança. Tudo que Ele conquistou na cruz, tudo: saúde, paz, liberdade, restauração, justificação, remissão, transformação. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Tudo que Ele conquistou. Você pode declarar isso?
Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. É meu direito e é minha herança. É meu direito e é minha herança. Glória a Deus. Fique de pé, vamos orar. É meu direito.